Olá, vocês que se ligam no canal Tom Santos e aí, já orou hoje, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema muito interessante e importante. Um tema um pouco polêmico para alguns, mas explicar algo interessante, teológico, de extrema importância e contundente e profundo, né? Profundo. Eu quero falar para vocês aqui, fazendo essa caminhada aqui agora, aqui, nessa cidade linda, maravilhosa, abençoada de Deus. Quero falar sobre o tema para vocês, qual é a diferença entre a Torá, entre a Mishnah e entre o Talmud. O que é isso, Tom? O que é a Torá? O que é a Mishnah? E o que é o Talmud? Vamos lá, queridos. A Torá é o livro, é a palavra de Deus, escrita por Moisés, inspirado por Deus, onde Deus permitiu que ele fosse inspirado para escrever a Torá. A Torá ela foi escrita aproximadamente há 1400 anos antes de Cristo aparecer na nuvem do céu. A Torá ela foi escrita, certo? E o que é a Mishnah? A Mishnah são pensamentos que os fariseus, saduceus, Anás, Caifás, começou a colocar alguns filósofos ali judeus, começou a criar alguns pensamentos filosóficos em cima da Torá. Então, quando Jesus ele começou seu ministério, ele não veio rebater a Torá, mas sim a Mishnah. Tirar esses pensamentos, ele tinha criado 600 e poucas leis só em cima da Torá, fazendo da Torá, da palavra de Deus, um fardo, fazendo da palavra de Deus algo assim que era difícil de ser compreendido e de ser seguido. Então Jesus, quando ele veio rebater esse fanatismo religioso de Anás, Caifás e os judeus daquela época. Então, e essa é a Mishnah. A Mishnah ela foi escrita há cerca de 200 anos depois de Cristo, onde Cristo vem rebatendo algumas coisas que ele estava criando ali em cima da Torá. E o que é o Talmud? O Talmud é apenas eles tentando consertar a bagunça que eles fizeram sobre a Torá. A Mishnah são pensamentos que ele tentando consertar, mas também atrapalhando tudo que a Torá diz. Então Jesus ele sempre foi a favor da Torá. Jesus ele nunca foi contra a Torá. Tanto que era o livro que ele estudava. Era o livro que ele, na sua encarnação, como Jesus, porque as aparições de Jesus no Antigo Testamento, a gente traz a tratativa na teologia, que a gente chama como teofania, que é as aparições de Cristo, de Deus ali, para Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Então ele apareceu ali onde ele assumia um formato humano, um formato angelical, para poder falar numa linguagem que o ser humano entendesse. Então a Bíblia, nada mais, nada menos, é Deus falando na linguagem humana, a Torá. Certo? Então, resumindo aqui o que eu estou querendo falar para você. A Torá é a palavra de Deus no todo, a palavra de Deus no todo, dada para Moisés para escrever sobre o Gênesis, ali onde tudo começou, o porquê, a razão, a circunstância, né? Mostrando a narrativa da criação do ser humano, do mundo, né? Com nossos primeiros pais, Adão e Eva, sendo criados naquele momento ali, certo? E aí depois foi seguindo o tempo, aí Deus chama um homem, né? E, além de Abraão, ele falou assim: Abraão, te darei uma grande descendência, né? Te darei um grande povos numerosos. E aí de Abraão veio Isaac, aí depois de Isaac veio Jacó. E Jacó, o nome Jacó significa aquele que segura no calcanhar. E aí Jacó, ele tem um encontro com o próprio Deus, como a gente fala na teofania, que tem uma teofania, uma aparição de Deus ali, como um ser angelical, um ser celestial, uma forma que ele assume para poder falar com o ser humano. E ali Jacó percebe que é uma divindade que está ali, que é o próprio Deus que está ali, e Jacó passa a noite toda lutando com Deus, mas lutando não no sentido de briga, pedindo a bênção de Deus. E ali, naquele momento ali, Deus troca o nome de Jacó para Israel. A palavra Israel, na etimologia da palavra, significa Ish é homem, Ra, briga, El, Deus. Então, Israel, o homem que briga com Deus, no bom sentido da palavra, e prevalece. E aí desse Israel, surgem os filhos de Jacó, que é os filhos de Israel, que é a mesma pessoa, que Deus apenas substitui o nome
E aí surge os filhos, 12 filhos de Jacó, que é Israel, e surge as 12 tribos de Israel. E de uma dessas tribos é onde surge o povo judeu, que é a tribo de Judá, que é o filho de Jacó, de Israel, que é Judá, onde que vem Jesus ali da origem, e surge os judeus, o judaísmo, né? E Jesus vem da tribo de Judá, da descendência de Davi, e ali Jesus ele nasce para colocar o sentido, trazer o propósito e trazer a salvação e a libertação para o povo, certo? Então, a diferença, Cristo ele sempre adotou e sempre teve na sua mente a Torá como uma palavra única de Deus, que ele mesmo é o próprio Deus, ele mesmo que deu a escrita, deu entendimento, deu sabedoria para que o ser humano pudesse escrever e entender sobre Deus na linguagem humana. Então, Cristo sempre foi a favor da Torá. Agora, a Mishnah, como eu sempre falei, a Mishnah ela foi apenas pensamentos de judeus que começou a trazer fardo, trazer 600 e poucas leis sobre a Torá, sobre o sábado também, colocou muitas leis, não podia fazer aquilo, outro. Então Jesus ele veio rebater esse pensamento de Anás, de Caifás, certo? Então a Torá, 1400 anos foi escrito antes de Cristo, a Mishnah, ela foi escrita 200 anos depois de Cristo, onde Cristo veio rebater o que ele estava falando, acrescentando, falando coisas que a Torá não dizia, né, interpretando um texto fora do contexto. E o Talmud é a bagunça de tudo isso, deles tentando consertar, arrumar, e aí a Talmud é tentando explicar a Mishnah, para você ver a confusão, né, tentando explicar a Mishnah, justificar as leis, as proibições que ele tinha colocado em cima da Torá. Então, Torá, Mishnah e Talmud. Então, Torá, 1400 anos antes de Cristo. Mishnah, 200 anos depois de Cristo. E o Talmud, 500 anos depois de Cristo. Espero ter ficado claro nesse texto, nesse vídeo para você, e esses textos que eu estou te passando aqui, essas informações, para que você possa entender a diferença que é Torá, Mishnah e Talmud, ok? Então fica claro para vocês, Deus nunca foi contra a Torá, a palavra de Deus, tanto que ele foi ensinado pela sua mãe, Maria, escolhida ali pelo Espírito Santo, uma mulher virtuosa, que temia Deus, temia no sentido de medo, mas obedecia a Deus, e o seu pai adotivo ali, José, ok? Então Jesus ele sempre foi a favor e sempre está a favor de salvar o ser humano. Jesus é o personagem central de toda a Torá, de toda a Bíblia. Jesus ele está do começo ao fim. Por isso que fala assim, lá no começo da Bíblia, em hebraico, fala assim, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus o céu e a terra. Então, a palavra bará, que é criar, já aparece ali como Deus, como criando todas as coisas, e Cristo como Criador. Por isso que fala lá no livro de João, todas as coisas foi feita por meio dele, e sem ele nada que foi feito se fez. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Esse foi o vídeo mais um para o canal. Que Deus possa te abençoar, te guardar. Se inscreva no canal, deixe seu like. Se você gostou do vídeo, compartilhe para todos. E que todos possam ser alcançados. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sempre. Se você tiver coragem de perguntar, a Bíblia sempre terá coragem de te responder. Tem tudo o que você precisa para que você possa alcançar a salvação em Cristo Jesus. Tchau, pessoal.